Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os teus caminhos. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você já é inscrito, que Deus te abençoe. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção. Deixo aqui a bênção de Deus e o meu carinho a todo o povo de Moçambique, Portugal, que tem assistido, os vídeos, que tem assistido as pregações, tem deixado comentários abençoadores. Que a bênção do Senhor seja com todos, em nome do Senhor Jesus. E ao nosso Brasil abençoado também, meu carinho e a bênção de Deus para todos nós, em nome de Jesus. A palavra de hoje está em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Presta bem atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los. Os tijolos lhes servirão de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornem célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejarem fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todos e dali o Senhor os dispersou para a superfície da terra. Então, aqui nós entendemos, como a palavra começa falando, que havia uma única língua na terra. Não é como hoje, que existe o português, o inglês, o italiano, o japonês. Não, era uma língua só. Não tinha dificuldade nenhuma para se entender. Não tinha dificuldade nenhuma para se comunicar. E quando não há dificuldade de comunicação, a tendência é as coisas darem certo. Eu quero lembrar aqui que Deus ele não se agradou dessa forma, dessa atitude do povo, porque eles estavam indo contra a ordem do Senhor. Eles estavam indo contra a palavra do Senhor. É muito necessário que eu faça como eu posso dizer, que eu lembre isso aqui. O Senhor não se agradou porque eles não queriam a multiplicação, ou seja, totalmente o contrário do que Deus queria. Então eles estavam contra a ordem de Deus e começa por aí. Inclusive é sobre isso que eu vou falar. É sobre comunicação. Quando aquele povo se reuniu e se uniu em uma única língua, eles falavam a mesma língua, e eles se juntaram para construir aquela torre. Quando o Senhor olhou e viu a união do povo, quando o Senhor olhou e viu a determinação do povo, o Senhor disse assim: olha, a partir de agora não há mais restrição para este povo em tudo que eles intentarem a fazer. É sobre isso que eu quero falar neste momento. É sobre comunicação, sobre falar a mesma língua. Porque hoje em dia, qual que é o maior problema dentro de uma casa? Hoje em dia, qual que é o maior problema na empresa, na igreja,
e até mesmo o ser humano com Deus. O maior problema é que muitas das vezes não conseguimos falar a mesma língua. Começamos até bem. Você pode ver o maior problema em um casamento. É que pode começar até bem, se entendendo, mesmo propósito, mesmo objetivo. Só que por um meio ali, começam os desentendimentos. Por um meio ali, um começa agora a falar o que o outro já não consegue entender. E foi exatamente essa estratégia que Deus usou para que ali cessasse a construção daquela torre. O Senhor usou a estratégia de confundir as línguas, ou seja, se eu confundir as línguas, ninguém mais vai se entender e absolutamente nada mais dá certo. E eu entendo que hoje a estratégia que mais Satanás usa é essa, para que os relacionamentos não dê certo, para que os projetos não dê certo, para que as coisas não andem, porque aonde tem união, ali vai ter o progresso. Aonde tem união, ali vai ter o crescimento. O primeiro relacionamento que vai fazer com que a vida de uma pessoa dê muito certo é o relacionamento dela com Deus. É quando ela tem os mesmos propósitos. É quando ela busca saber qual é a vontade de Deus, porque ela quer a mesma vontade. Se você quer que o teu plano venha dar certo, eu te peço, busque a vontade de Deus. Por mais que isso venha doer em você, porque às vezes a nossa vontade é uma, a vontade de Deus é outra. Isso atrasa o processo, isso atrapalha a nossa caminhada. Essa confusão atrapalha. Eu quero muito uma coisa, mas Deus não quer aquilo para mim. Então, qual é o mais certo? Qual é o mais inteligente? E quanto mais rápido possível for, melhor. É eu procurar saber qual é a vontade de Deus. É eu procurar buscar o que Deus quer para mim, para que eu entre no mesmo propósito, para que eu fale a mesma língua. Você pode ter certeza, a tua vida vai ser uma bênção, vai arrebentar. Se você dizer, Deus, eu quero aquilo que o Senhor quer para a minha vida, eu quero que o Senhor, eu não quero que simplesmente eu quero, a minha vontade, não. Eu quero a tua vontade, eu quero os teus propósitos, eu quero os planos do Senhor, é o que eu quero para mim. Vai crescer, vai progredir, vai dar certo. Da mesma forma que a esposa que serve a Deus, da mesma forma que a mulher que ora, que jejua, e o esposo, ele não serve a Deus, ele bebe, ele fuma, ele vive em noitada. Qual que é o desejo daquela mulher? Que aquele homem venha falar a mesma língua que ela, que é o amor a Deus, que é o zelo pela palavra de Deus, que é a obediência, que é amar a Deus acima de todas as coisas, porque ela sabe que se assim for, as coisas vão dar muito mais certo. A mãe que ora, que busca as coisas de Deus, o desejo dela para os filhos é que os filhos venham se enquadrar na palavra de Deus, porque ela sabe que se assim for, vai dar certo. Irmãos, quantos irmãos que cresceram juntos, brincando, e depois que se tornaram adultos, um teve uma ideia, o outro teve outra, e agora não se entendem mais. Agora não dá mais certo, agora são de mal. Olha só, confusão de língua, não dá certo, não fala a mesma língua. E o desejo daquela mãe, o desejo do pai, é que esses irmãos venham a se entender. Eu peço a você que, se assim for, que você venha orar. Pastora, na minha casa ninguém fala a mesma língua, é briga, é contenda. Eu sirvo a Deus, meus filhos não servem, marido não serve. Eu quero uma coisa, eles querem outra. Eu quero ir para a igreja, eles querem ir para o bar. Eu quero passar
a minha vida na presença de Deus, eles falam que nunca quer servir a Deus. Então, assim, são línguas diferentes. Espiritualmente falando, eu acredito que você está entendendo, eu acredito que o Espírito Santo está falando com você. Então, o que Deus tocou no meu coração é que você venha orar. A primeira oração deve ser: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque eu quero andar alinhado com o Senhor. Eu quero andar no mesmo propósito. Eu quero andar com os mesmos objetivos. Eu quero estar no centro da tua vontade. É muito necessário a gente entender isso. Se eu quero muito uma coisa e Deus não quer aquilo para mim, não vai dar certo. Ou ele vai me entregar aquilo que eu quero muito e eu vou quebrar a cara pela teimosia, pela insistência, ou simplesmente ele não vai me entregar e eu nunca vou conseguir compreender e vou viver frustrada, triste, angustiada, dizendo que Deus não me ama, dizendo que Deus não olha para mim, e muitas das vezes não é isso, é o amor de pai dizendo: eu não vou te entregar algo que vai te ferir, eu não vou te entregar algo que vai te magoar, que vai te machucar, que vai te decepcionar. Então, o que é necessário? É você procurar entender o que o teu pai está querendo te dizer, o que o teu pai almeja para você, o que ele quer te dar, qual o desejo dele, e que você entre no mesmo propósito, que essa seja a sua oração. Senhor, eu quero me alinhar ao Senhor, e depois disso, que você venha clamar a Deus, para que dentro da tua casa, todos venham falar a mesma língua, que é a palavra de Deus, que é servir a Deus. Peça para Deus união dentro da tua casa. Lá no seu trabalho, às vezes é muita briga, muita contenda. Peça para Deus: Senhor, traz para este lugar o teu Espírito Santo. Traz para este lugar a tua presença, Senhor. Cessa aqui a confusão. Que venhamos falar a mesma língua, que venhamos nos entender. Se assim for, vai ter progresso, vai crescer, vai ser uma bênção. Na igreja, muitas das vezes, existe aquela confusão, porque um não compreende, porque um não aceita, porque um não entende, não fala a mesma língua. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero que o Espírito Santo te traga clareza através desta palavra, que você venha compreender, entender e declarar: é assim que a minha casa vai ser uma bênção. Quando todos começarem a falar a mesma língua. É assim que a minha empresa vai crescer, quando todos começarem a falar a mesma língua. É assim que as coisas vão dar certo, quando todos procurarem falar a mesma língua. Mas que, acima de tudo, que isso comece por você, querendo, desejando, almejando andar nos planos de Deus. Entender a linguagem do Senhor, entender a vontade dele para a sua vida. Porque assim como você quer o bem para a tua família, Deus quer o bem para você. Então, que venhamos entender que o maior erro daquele povo foi querer sair do centro da vontade de Deus. O maior erro daquele povo não foi a união em si, porque a união ela é uma bênção. A união traz progresso, é a lição. A união ela traz progresso. A união ela traz crescimento. A união, ela faz o ser humano chegar muito longe. Mas, com rebeldia, fora da palavra, não adianta, que foi o erro deles. A soberba, o orgulho, a prepotência de querer sair do projeto de Deus para andar pelo seu próprio entendimento. Esse foi o erro deles. Mas que você venha entender que o que eu estou falando aqui é sobre ouvir a Deus, andar no projeto, querer o projeto, aceitar o projeto. De quem? Do ser humano? Querer andar pelo próprio entendimento? Não. De Deus, se alinhar com Deus, palavra de Deus, vontade de Deus. Daqui a pouco, você vai estar no centro da vontade de Deus e junto também a tua casa, a tua família, a tua empresa, os teus negócios.
e você vai ver a diferença que vai ser e aonde vocês vão chegar. Vai chegar muito longe, vai ser uma bênção. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Vai ter paz na sua casa, vai ter união na sua casa, vai ter progresso. As brigas vai cessar, as contendas vai cessar, os desentendimentos vão cessar. A bênção do Senhor, a paz, a união chega na tua casa hoje, chega no teu lar hoje. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Essa falta de entendimento acaba. Essas contendas entre pai, filhos, esposo, esposa, irmãos, acaba hoje. Recebe essa palavra. E que venhamos alinhar o propósito de Deus e que a nossa casa, a nossa família, que sejamos unidos e abençoados e que venhamos falar uma só língua. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha compreendido a palavra. Se você compreendeu, escreve aí. Escreve aí, pastora, eu entendi muito bem a palavra. Será que você entendeu? Se você entendeu, escreve aí, pastora, eu entendi. E que Deus te abençoe. Um abraço.